Comigo, por gentileza, o versículo 24. Porém, nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Há três coisas que eu chamo a sua atenção aqui, fundamentais. Primeiro, vocação. Vocação. Ministério que recebi do Senhor Jesus Cristo. Paulo não é um voluntário. Paulo é alguém que foi chamado. Ele não abraçou o ministério por outras motivações. Ele foi convocado. Mas o que é vocação? John Joyce, no seu livro O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, diz que muitos pensam que vocação é o seguinte: fulano tentou vestibular, hoje não tem mais, o Enem também, mistura Enem com vestibular, vamos pensar na antiga, tentou vestibular para medicina, não passou, aí o cara tentou vestibular para engenharia, também não passou, aí ele tentou para advocacia, também não passou, aí ele tentou para economia, também não passou, aí dá um start na cabeça, claro gente, claro, olha aí, óbvio, Deus está me chamando para o ministério, toda a porta fechada é porque Deus está me chamando para o ministério. Isso não é vocação, não. Vocação é quando você tem todas as portas abertas e você só enxerga uma porta, é o chamado de Deus para a sua vida. Isso é vocação. Algemas invisíveis. Você pode até tentar recuar, mas isso vai ser um fogo no seu coração. Vocação. Ô irmãos, quantas pessoas estão no ministério sem brilho nos olhos? Meu Deus, que loucura! Um dia eu estava numa reunião de liderança de pastores, de avaliação do trabalho do ano, e peguei o relatório de um pastor, e eu fiquei pasmo. Ele fez 35 visitas no ano, uma igrejinha de 100 membros. Eu chamei o cidadão e falou: você deve ter errado aqui, eu acho que você botou os dados do mês no ano. Eu falei: não, do ano mesmo. Fui apertando o cara, onde você estava, meu filho? Estava na internet. Ô irmãos, tem pastor que sabe tudo das igrejas dos colegas, tudo, mas não cuida da igreja dele. Ô varão, se você foi chamado, põe a sua alma nisso, põe o seu coração nisso, põe a sua energia nisso, põe a sua mente nisso. Você tem que pensar na igreja 24 horas por dia. Meu Deus, me dá estratégia, meu Deus, me dá sonhos, meu Deus, o que é que eu tenho que fazer? Meu Deus, põe no meu coração a tua direção. Oh meu Deus, se tu me chamaste, eu quero estar por inteiro, por completo aqui nesta obra. Me perdoe de dizer isso, talvez eu possa até entristecer alguns aqui, mas tem muito pastor que o sonho da vida dele é ser vereador. O sonho da vida dele é ser vereador. Meu amado irmão, eu gostaria de dizer para você o seguinte: aquilo que Spurgeon disse para os seus alunos: meus filhos, se a rainha da Inglaterra convidar vocês para serem embaixadores em qualquer lugar do mundo, não rebaixem de posto, vocês já são embaixadores do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Apaixone-se pelo ministério. Deus chamou você para a mais honrosa vocação do mundo: ser portador de boas novas de salvação. Segundo, abnegação. Olha o versículo 24 de novo: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Por que ele está dizendo isso? Ele está dizendo isso porque enquanto ele estava indo para Jerusalém, levando muitas ofertas, era tanto dinheiro, que até o rei ficou interessado um pouco nessa grana. Tanto dinheiro, que alguém podia dizer: bom, esse povo vai fazer uma festa para Paulo em Jerusalém. E ele está dizendo: o Espírito Santo está me assegurando de cidade em cidade, que o que eu vou enfrentar pela frente são cadeias e tribulações. Eu estou levando dinheiro, oferta, ajuda, socorro para eles, mas em resposta, o que o Espírito Santo está me garantindo aqui é que vou ser preso. Talvez se fosse hoje, bom, eu não vou lá não, eu vou mandar uma comitiva levar o dinheiro,
Não vou lá nada, para que eu vou para lá? Vocês estão querendo me prender? Mas não vou. É nessa conjuntura que ele diz: mas em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Irmãos, o ministério tem muitas, mas muitas alegrias. Se eu tivesse 10 vidas, eu queria ser pastor em todas elas. Mas não tem ministério sem luta, não. Se você quer viver uma vida mansa e tranquila, então desista do ministério. Tem luta sim. Quem está procurando ministério para ter segurança econômica, status social, prestígio, desista. Ministério é para gente abnegada, é para gente que diz que não importa o que vai acontecer comigo, eu quero ser pastor. Não importa o que vai acontecer comigo, eu quero continuar pregando. Não importa se problemas vêm, se a tempestade chega, se a perseguição vem, se as pessoas vão lutar contra mim, se vão falar mal de mim. Não importa o que vai acontecer comigo pela frente, eu quero estar comprometido com esta vocação. A terceira coisa nesse versículo aí, e a gente dá o break que o pastor pediu. Pode seguir, pastor? Então vamos seguir. Tá. Terceiro ponto: paixão, vocação, abnegação, paixão. Em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, conquanto que eu complete minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Oh, amados irmãos, que coisa preciosa é você testemunhar o evangelho da graça de Deus. Sabe por quê? Você tem a garantia de que você não vai fracassar. Nenhum empresário tem garantia de que não vai fracassar. Nenhum comerciante tem garantia de que não vai fracassar. Mas você tem garantia de que você vai ter êxito. Porque este evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Um dos exemplos para mim mais fantásticos é o que o Paulo dá na carta aos Filipenses, quando ele está encerrando a carta no capítulo 4, verso 22, ele diz assim: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. O que era a casa de César? Era um antro de corrupção, de traição, de prostituição, de violência, onde tinha harém de homens e de mulheres, onde os soldados eram treinados para matar crianças, velhos, grávidas. Era um lugar onde tinha os banhos públicos com muita promiscuidade. Era um lugar onde tinha altares aos muitos deuses. Um lugar que não tinha adjetivos para defini-lo, porque se Roma era a cloaca do mundo, não tinha adjetivo para caracterizar a casa de César. Eu estou falando de César aqui, é o Nero, aquele que mandou matar sua mãe, aquele que mandou crucificar os crentes, aquele que mandou queimar os crentes em praça pública, aquele que era louco a ponto de matar membros da sua família. E aí Paulo podia chegar lá e falar: não, isso aqui é jogar pérola aos porcos. E num lugar tão terrível quanto este, ele prega a palavra mesmo algemado, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões, e conversões. Se você pregar a palavra de Deus num prostíbulo, vai ter conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus numa boca de fumo, vai ter conversão lá. Se você pregar a palavra de Deus num bar cheio de bêbados, vai ter conversão lá, porque a palavra de Deus é poderosa. Eu tenho uma paixão, é testemunhar o evangelho da graça de Deus. Oh irmão, deixe que esta palavra queime o seu coração, deixe que o ministério traga brilho aos seus olhos. Para de ficar lamentando, para de ficar reclamando do lugar que você está, da igreja que você está, da cidade que você está. Começa a glorificar a Deus, porque não é o lugar que faz o homem, é o homem que faz o lugar. Não importa se numa grande catedral, não importa se num lugarzinho de chão batido, não importa se numa congregação de bairro, não importa se numa região rural ou numa grande metrópole. O importante é que se Deus está ali, o deserto da Judeia
pode ser o território de um grande reavivamento espiritual. Quinto compromisso. Quinto compromisso. Olha comigo, por favor, o versículo 28 a 30. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Então nós já falamos do compromisso com Deus, do compromisso com você mesmo, do compromisso com a palavra, do compromisso com o ministério, vocação, abnegação, paixão. Agora, em quinto lugar, o compromisso com a igreja. Com a igreja. E Paulo diz: atendei por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Deixa eu fazer só uma perguntinha aqui para os colegas. Na igreja que você pastoreia, tem alguma pessoa complicada? Porque se não tiver, a gente pode fazer algumas transferências também, sem nenhum problema. Nenhum problema. Com todo prazer. Por que Paulo está dizendo atendei por todo o rebanho? Porque o pastor pode correr o risco de ter as ovelhas prediletas e fazer 10 visitas para uma ovelha no ano e nenhuma visita para aquela outra ovelha no mesmo ano. Há ovelhas que mordem o pastor, que escoiceiam o pastor, que abalou o pastor. E Paulo diz: atendei por todo o rebanho. Nas palavras de um pastor mais experiente, quando Deus permite isso é lixa grossa, para dar uma limpada na gente, para botar a gente no nosso devido lugar, para você não achar que você está com uma bola cheia demais, vira um balão de vaidade. Atendei por todo o rebanho. Agora preste atenção, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui tem algo sublime para nós. Você conhece igreja onde o pastor é o chefe, é o dono, quem manda é ele, e não fica na frente não, que ele te arrebenta? Tem política de bastidor para ficar ou para sair? O que Paulo está dizendo é o seguinte: ou você entende que é o Espírito Santo quem te colocou ali, ou então você está fora do lugar. Não precisa de política de bastidor, nem precisa e nem deve. Quem comanda a igreja é Jesus. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. A igreja só tem um cabeça, só tem um dono. E o dono da igreja tem marcas nas suas mãos. Eu nunca esqueço uma cena, há alguns anos, com o pastor Aguiar Valvassouras, pastor da igreja Nazareno de Campinas. Eu estava no carro com ele, ele dirigindo, eu aqui do lado, no carona, e um pastor jovem atrás. O pastor jovem começou a contar do seu trabalho, da sua igreja, do seu ministério, e durante alguns minutos eu falei: a minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, minha igreja, estava sendo repetido com exaustão. Lá pelas tantas, o pastor Valvassouras fez um gesto que me marcou. Tirou a mão direita do volante, botou a mão para trás assim, e disse: bota a sua mão aqui, filho.
Aí o pastor botou a mão na mão do pastor, o pastor deu uma alisada na mão e disse assim: eu não estou vendo marcas de cravos nas suas mãos. Não só fala mais nada, não. Eu queria morrer. O dono da igreja tem marcas de cravos nas mãos. Ô irmãos, como isso é bonito, porque se você sabe que é o Espírito Santo quem botou você ali, você enfrenta a luta, você enfrenta a oposição, você enfrenta a perseguição, você enfrenta a traição, você vai para frente, você é um leão. Agora, não queira botar o homem na frente, não queira fazer política de bastidor, não, porque vai dar tudo errado. Tudo errado. E ele prossegue e diz assim: o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus. De quem que é a igreja? De Deus. A igreja não é sua, nem minha, nem nossa. Nós podemos e usamos apropriadamente minha igreja, como Paulo diz, o meu evangelho. Mas é óbvio, quando você diz a minha igreja, você não está dizendo que a igreja é sua, propriedade sua, porque hoje, irmãos, é um negócio esquisito. Tem gente vendendo a igreja, porteira fechada. O cara vende o templo, vende os membros, porteira fechada. Como se a igreja fosse uma empresa particular. Igreja de Deus. Quanto custou essa igreja para ele? Que ele comprou com o seu próprio sangue, porque o sangue do seu filho é o seu próprio sangue. Quando você compreende isso, amado, você começa a entender então qual o seu valor. Você está cuidando do alheio, você está cuidando daquilo que não é seu, você está cuidando daquilo que é de Deus. Você é um mordomo, você é um servo, você não é o chefe, o chefe é outro. O chefe está sentado no trono, e o chefe tem marcas de cravos nas suas mãos. Mas agora Paulo chega no verso 29, ele tem um alerta soleníssimo a fazer. Preste atenção, você que tem talvez o hábito de grifar como eu, preste atenção. No verso 29 ele diz: eu sei que depois da minha partida, entre vós, grife a expressão entre vós. Depois no verso 30 ele diz: e que dentre vós, grife a expressão dentre vós. Aí eu pergunto para você, no verso 29, eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A pergunta é: os lobos estão dentro ou estão fora aqui? Os lobos estão dentro ou estão fora aqui no verso 29? Dentro. Vocês leram direito? Leiam outra vez. Leiam de novo. Os lobos estão fora, querendo entrar. Querendo entrar. Quem são os lobos? Os falsos mestres, os falsos profetas, aqueles que não trazem o ensino fiel das Sagradas Escrituras. Vocês acham que tem falsos mestres hoje? Tem lobos hoje? O que Paulo está alertando a você e a mim hoje aqui? Meu amado, você que é pastor, por favor, escute o que eu vou lhes dizer. Por favor, nunca convide alguém para estar no púlpito da igreja que Deus lhe confiou, se você não sabe quem é essa pessoa. Porque você é o responsável diante de Deus por esse rebanho. Nós vivemos dias complicados, de muitos itinerantes, e talvez você, meu amado pastor, deve passar por isso. O cara está passando, fulano, dia tal, estou passando na sua região, hein? Você não quer que eu pregue aí não? Gente, desculpe se alguém faz isso, desculpe, mas não é uma boa atitude, se oferecer.
Segundo, não pense que todo mundo que diz que é de Deus, de fato é de Deus. Deixa eu lhes dar um pequeno exemplo. Um dia eu estava em Vitória pregando, culto dominical, entra uma mulher muito bem vestida, bem trajada, com um pequeno séquito, com um pequeno grupo atrás dela. Sentou no terceiro, quarto banco, não me lembro direito, mas não sei como essa mulher mandou um bilhete para mim no púlpito, enquanto eu pregava. Terminei de pregar, abri o bilhete, e ela disse assim no bilhete: o Espírito Santo me mandou aqui hoje, e eu quero que o senhor me dê a palavra, porque tem uma mensagem para esta igreja, da parte de Deus. Bom, peguei o bilhete, li o bilhete, dobrei o bilhete, botei no bolso, terminei a mensagem, impetrei a bênção. Fui lá para a porta da igreja abraçar os crentes. Essa mulher, cuspindo fogo, chegou e botou o dedo no meu nariz e disse: o senhor impediu que o Espírito Santo falasse à igreja hoje? E eu respondi para ela: o Espírito Santo falou, a senhora que não ouviu. Eu preguei a palavra de Deus aqui hoje. Eu não sei quem é a senhora, não sei de onde a senhora vem, não sei no que a senhora crê, mas pela sua petulância, eu sei que Deus não tinha uma palavra de Deus através da senhora para aqui não. Essa mulher fez um estrago na vida de muitas igrejas em Vitória. Então, irmão, você é o pastor da igreja, cuide desse rebanho, para que os lobos não entrem. Porque pode ter certeza, o lobo, ele sempre vem travestido. Ele não vem dizendo que ele é lobo. Ele não vem mostrando as garras. Ele não vem mostrando as presas. Os falsos mestres, via de regra, são muito amáveis no trato, são muito bonitos na fala. Eles enredam com o discurso. Cuidado do rebanho de Deus, proteja o rebanho de Deus. Deus colocou você ali como um vigilante das ovelhas, porque ovelha, é muito curiosa essa imagem da ovelha. A ovelha é um animal inseguro, míope, teimoso, e não sabe se proteger, não sabe correr, se cai num buraco não sabe se levantar sozinha. Ou você protege a ovelha, ou ela não tem capacidade de enfrentar o lobo. Mas termino agora então esse período com o versículo 29, olha aí comigo. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. A expressão aí agora é dentre vós. Eu pergunto, o lobo está dentro ou está fora aqui? Está dentro, travestido, enrustido, disfarçado, querendo se levantar e se manifestar para fazer o quê? Para arrastar os discípulos atrás de quem? Atrás deles mesmos. Eles não formam discípulos para Jesus, eles formam discípulos para eles. Porque há dois tipos de grupo que gostam de ovelhas: é pastor para cuidar e lobo para devorar. Quantos de nós conhecemos história de pessoas que se levantaram de dentro da igreja para fazer um levante, um motim, e arranca pessoas, levam atrás deles mesmos? Cabe ao pastor, cabe à liderança da igreja cuidar disso, para que essas pessoas que estão ali, disfarçadas de ovelhas, mas não são ovelhas, não levem esse rebanho para o sacrifício. Deus nos constituiu não apenas como pastores, mas também como vigilantes das ovelhas que Ele nos confiou. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Cristo, o bom pastor. Que Deus nos ajude. 5 dos 7 princípios que Paulo transmitiu àqueles presbíteros da igreja de Éfeso: compromisso com Deus, consigo, com a palavra, com o ministério e com a igreja. Agora eu gostaria então de repartir com vocês os últimos 2 princípios que ele vai ensinar, e que certamente são oportunos e necessários para a nossa vida hoje. O 6º princípio está aí nos versos 33 a 35. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo.
Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar que receber. O princípio aqui é o compromisso do líder com dinheiro. Com dinheiro. Esse é um ponto muito sensível, de muita atenção. E eu quero dizer por quê. Porque penso que há dois extremos, polarização sobre esse assunto. O primeiro extremo, irmãos, é quando o pastor é motivado por dinheiro. Jesus Cristo não chamou César de Senhor. Jesus Cristo não chamou nem mesmo o diabo de Senhor. Mas Jesus chamou o dinheiro de Senhor. Diz que ninguém pode servir a dois senhores. O dinheiro exige tempo integral, dedicação exclusiva. E há muitos pastores que optam por esta ou aquela igreja, pelo critério do dinheiro. Talvez você e eu já tenhamos conhecimento, eu pelo menos tenho, de um pastor que chega numa igreja, com entusiasmo, comunica para o rebanho sua alegria em estar ali, de como Deus o enviou para ali. Daqui a 3 meses, ele recebe um convite de uma igreja maior, que paga o dobro do salário, e ele chega para a igreja e diz: meus irmãos, o Espírito Santo está me mostrando que Deus tem coisas mais amplas para mim. Quando toda motivação para ir da igreja A para a igreja B, foi o salário maior que vai receber. Eu não tenho nenhum problema com um pastor que sai da igreja A para a igreja B, recebendo um salário maior na igreja B do que na igreja H. Nenhum problema. A grande questão é qual é a motivação em ir da igreja A para a igreja B. Se a motivação é dinheiro, ele está dizendo o seguinte: o meu ministério está numa vitrine, quem paga mais leva. Isso é muito sutil. Deixa eu lhes dar 2 exemplos para clarear o princípio. Certa feita eu fui convidado para pregar numa das boas igrejas da nossa denominação, e eu não sabia que eles estavam em transição pastoral. Quando terminou o culto, a liderança da igreja me convidou para uma sala e disseram o seguinte para mim: nós estamos em transição pastoral, nós não sabemos o quanto o senhor ganha, a nossa igreja é uma igreja muito bem situada financeiramente, e nós pagamos o dobro do que o senhor ganha lá, não importa quanto é o seu salário lá, nós pagamos o dobro, precisamos que o senhor venha. E eu disse para aqueles irmãos: primeiramente, me sinto honrado com o convite, lisonjeado com a oferta. Entretanto, eu preciso dizer 2 coisas para vocês. Primeiro, eu tenho compromisso com a igreja que eu sou pastor. Segundo, se eu vier para cá porque vocês estão me pagando o dobro, eu estou dizendo para vocês que eu tenho preço, que o meu ministério está numa vitrine, quem paga mais leva. Então eu agradeço o convite, mas eu não venho. Porque se fosse, a motivação não era a igreja, era o dinheiro. Que discurso eu faria para a igreja que eu era pastor? Meus irmãos, eu estou saindo porque lá vão me pagar mais. Segundo exemplo, quando eu estava fazendo meu doutorado nos Estados Unidos, fui convidado para pregar numa das grandes igrejas, e a oferta que me fizeram era 4 vezes o que eu ganhava, 4 vezes. Alguém me disse: você é louco não aceitar um convite desse? Fica aqui 5 anos, resolve a sua vida financeira, depois você volta. A grande questão é: quanto vale o seu ministério? Qual a sua motivação?
Ele disse: muito obrigado, mas eu não venho. Eu tenho compromisso com o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo me constituiu bispo. Então, muito obrigado, eu não venho. Vigie o seu coração, meu irmão, para que o dinheiro não seja o vetor que vai governar suas decisões.